Ora, boa tarde novamente. Vamos tentar ver se conseguimos continuar com a nossa entrevista ao nosso convidado Fernando Judice da Costa. Cordas, aqui está. Em princípio, sim, que eu já estou a ouvir som no telemóvel, portanto. Em princípio, vamos conseguir continuar com a nossa entrevista e desde já peço desculpa às pessoas. Estás-me a ouvir agora? Boa. Eu ouço. E estás-me a ouvir agora? Agora estou, não percebi mesmo o que é que se passou isto. Pronto. É estas coisas da informática. As tecnologias, pá, é uma Tecnologia. chatice. Bem, exatamente. Pronto, estamos cá outra Vamos continuar então. Nós íamos na produção do Aliás, nós íamos na situação de teres escrito música para teatro. Sim, sim. Quinteto de Lisboa, fala-me um bocadinho deste grupo. Pá, Quinteto de Lisboa é uma coisa, foi um grupo extraordinário, pá, teve uma existência muito efêmera, mas foi uma pena. Destes projetos recentes, é das coisas que eu mais gostei de fazer. Para já, Exato. a música era com música do João Gil, pá, que era logo uma garantia, com palavras do João Monge, que era outra garantia espetacular. Depois, o João Gil, o Zé Peixoto, que era uma pessoa com quem eu trabalhei durante uma data de anos, fizemos uma data de coisas, demos sempre espantosamente bem, e é uma pessoa, e é um músico que eu admiro imenso, e ao pé dele ao pé do Zé é sempre melhor. É sempre melhor. E depois, aquilo teve dois formatos. O primeiro formato era com o Hélder Moutinho a cantar. O segundo formato foi com o Paulo de Carvalho. E foi esse que gravou o disco. Foi o formato com o Paulo de Carvalho. Com o Hélder Moutinho só fizemos uns vídeos e umas gravações. Para esses vídeos não chegámos nunca a ter um disco editado. E tinha a cantora Maria Berazarte, que é uma cantora basca com quem eu trabalhei, também com o Zé Peixoto e com um guitarrista espanhol, que é o Zé Luís Monton, que é uma cantora espetacular. E ela canta em português, que é ela com um sotaque incrível em português, e é uma cantora de uma profundidade incrível. Esse projeto foi uma pena não ter vingado. Eu agora nem sei explicar bem o que é que aconteceu. Houve uma série de contratempos que fizeram com que, mas ainda durou uns quantos anos. Nem a página o disco está à venda, acho eu. E a página do Facebook tem 2 vídeos gravados do disco. Do disco com o Paulo de Carvalho e a Maria Berazarte a cantar, que é espetacular. Eu aconselho, eu recomendo às pessoas que vão à procura desse disco do Quinteto de Lisboa, que vale muito a pena ouvir isso. Não tem nada a ver comigo, eu esqueço-me que estou lá a tocar, eu quando ouço aquilo, não sou eu, aquilo é a música, aquilo é que interessa. Mas estes projetos podem acontecer a qualquer momento, ou seja, se vocês acham que que se devem juntar, juntam-se e fazem, não é? Sim, eventualmente poderá acontecer. Acho pouco provável que volte a acontecer, mas sim, provavelmente pode acontecer. Pode acontecer, vir a sim. acontecer. Sim. Exatamente. É como a Resistência também teve parado entre 93 e 2012, entre 93, sim, 93 e 95 e 2012, e já tem mais tempo de vida de 2012 para cá do que teve naquela primeira altura. Exatamente. Por falar de José Peixoto, vou-te perguntar a obra do Pixinguinha que vocês os dois fizeram, o CD Carinhoso, não é? Sim. Opa, isso foi assim, nós tocávamos juntos no Madre Deus, não era? Tocávamos juntos e ao fim foram 9 anos juntos, não é? Sempre a viajar mensalmente, fazer imensas viagens, imenso hotel, e nós tínhamos, pronto, nós já nos conhecíamos de anteriormente, dávamos muito bem, e então tínhamos interesses mais ou menos parecidos, e então quando nós estávamos assim em cidades, a essa altura começámos a pensar, a gente devia de arranjar qualquer coisa para tocarmos juntos,
Porque eu ia para o quarto dele tocar, eu ia para o meu quarto tocar, depois encontrávamos, dávamos uma volta, íamos almoçar, qualquer coisa, depois íamos para o teatro fazer ensaio de som e concerto, depois no outro dia tínhamos uma viagem, depois no outro dia acordávamos no hotel, ele ia, tomávamos um pequeno almoço, ele ia para o quarto dele, eu ia para o meu, pá, era sempre, e nunca encontrámos nada, andámos a ver partituras e coisas que a gente pudesse tocar os dois e nada, e estávamos no Brasil. E eu não saí, fiquei no hotel, e o Zé foi sair com mais um outro colega, e quando voltou trazia trazia um livro de partituras, com umas partituras de choros, de chorinho brasileiro. Ele disse, epá, vi isto numa livraria lá em baixo, pá, de São Paulo, vi isto lá em baixo numa livraria e trouxe isto. E pá, eu comecei a ver aquilo e de repente aparece o Carinhoso, que era o que eu conhecia, o Zé não conhecia. Epá, esta música é incrível, pá. Isto, temos, bora lá. E começámos a brincar aliás, não começámos por Carinhoso, começámos por outra. E depois caímos no Carinhoso. E quando apareceu aquilo, no dia seguinte fomos comprar os livros só do Pixinguinha, porque eles têm editados os livros só com os temas do Pixinguinha. Comprámos os livros, e pronto, e depois aquilo, nós começámos a fazer aquilo por puro prazer, não era? Que é, embora lá, juntamos aí os dois, decifrávamos uma partitura, começámos a fazer uns arranjos, o que é que estás a tocar aí? Eu aqui toco isto, então se tu tocas isto eu posso tocar aquilo, assim naquela coisa, e aquilo começou a tomar forma. Ao fim de 6 meses, a gente só fazia aquilo nas viagens, nunca pensávamos, em casa não pensávamos naquilo, depois voltávamos para a viagem, era o nosso hobby, não é? E ao fim de uns 6 meses, tínhamos uma série de coisas e começámos a pensar, tínhamos de fazer qualquer coisa com isto, não era? Pronto, e então arranjámos umas, já não sei quantas, 10 ou 9 ou 10 músicas que dizemos, vamos trabalhar estas, e depois então é que veio a ideia, e que se a gente pusesse alguém a cantar aqui, há aqui umas músicas que têm versões cantadas, há coisas escritas para isto, uma delas era o Carinhoso, e pronto, e a história é essa. Aliás, o disco, esse disco também é difícil de encontrar à venda, sabes? Esse é daquelas coisas que foi editado por uma editora, por uma label independente que deu o disco a uma editora que entretanto faliu, desapareceu, e o repertório dessa editora foi comprado por outra. Todo o repertório foi comprado por outra. E nós fomos, o disco foi coisa, e eles não fazem nada, nunca mais fizeram nada com isso. Mas o disco ainda foram feitos na altura, já não sei se 2.000 discos ou qualquer coisa assim, 2 ou 3.000 discos que eles fizeram na altura, portanto o disco ainda durou, não é? Porque aquilo não era uma coisa que vendesse muito, portanto ainda durou aí nas lojas, de vez em quando aparecia. Esse disco é quase uma raridade, na realidade. Que tu deves ter, não? Eu tenho um exemplar assinado por toda a gente que está lá guardado em casa, que espero que não desapareça. Exatamente. E nós fizemos um concerto com esse repertório, fizemos um concerto em Coimbra, no Festival de José Afonso, e depois fizemos umas FNACs com aquilo. As FNACs, e o concerto foi a mesma coisa, que a gente fazia um concerto em que falávamos, tocávamos e falávamos e contávamos algumas histórias do Pixinguinha, porque na altura a gente leu tudo o que havia para ler sobre o Pixinguinha, porque é um personagem, é um músico incrível, um compositor extraordinário e um personagem incrível e real, sim, e real, é fora de série, é um homem com uma profundidade, é uma coisa do outro tempo, não é? Exatamente. Uma coisa do conto-te uma história, conto-vos a todos uma história incrível do Pixinguinha, que é, a mulher do Pixinguinha adoeceu e ele já eram velhotes, e estava hospitalizada, e ele ia visitá-la todos os dias, vestia o seu paletó e lá ia ele visitar a mulher, estava com ela todos os dias. Acontece que o Pixinguinha adoeceu também e ficou internado no mesmo hospital em que a mulher estava, só que no outro andar. E então, o que é que acontecia? Ele não disse à mulher que estava hospitalizado. Todos os dias, ele vestia o seu paletó no hospital, descia do andar dele, ia visitar a mulher, voltava para a enfermaria onde ele estava, e a mulher não sabia que ele estava hospitalizado. É incrível, o gajo com histórias assombrosas do Pixinguinha.
Nós apaixonámos pela música e pelo personagem. E pela pessoa, exatamente. É. Fernando, tu, passado uns anos, já seres músico, fundas uma revista Pá, chamada é NIT. verdade. Conta Sim. lá essa tua experiência. Epá, isso foi uma aventura maluca, não é? Eu tenho jeito para essas coisas. Eu tenho jeito para essas coisas. Eu lia muitas revistas inglesas, daquelas músicas, revistas de tecnologia, e que não eram só. As revistas inglesas eram muitas. Eu também lia uma ou outra americana, mas gostava muito das inglesas, que eram muito engraçadas. Os ingleses têm um sentido de humor muito especial e encaravam aquelas coisas muito, muito bem. Eu, de uma maneira que eu gostava muito. E eu comecei a pensar que em Portugal não havia nada deste género e que aquilo fazia. Era através da tecnologia, dos instrumentos e das coisas, era uma boa maneira de falar de música, de falar com os músicos e de falar, e de falar dessas coisas, e que era bom para o meio, não é? Não era, era para falar de toda a música, de toda, não é? Da música, porque os instrumentos dão para toda a música, não é? Claro. Pronto, essa revista eu acho que durou, já não sei, 2 anos e meio, 3 anos, já não sei, foi assim qualquer coisa desse género. Fez 25 exemplares, aquilo era para ser mensal, mas a gente dificilmente conseguia fazer aquilo ser mensal, porque aquilo era feito por um staff de gente voluntária, não é? Quase, não é? E então era preciso, para a revista existir, era preciso arranjar patrocinadores, e os patrocinadores tinham que ser as marcas e as lojas de instrumentos que comprassem publicidade, e com isso a gente conseguia pagar a revista. E a revista sempre se conseguiu pagar, mas nunca deu lucro, não é? Lucros, Isso é exatamente. outro clique. Quem tiver esses números da NIT, agarre-se a eles, porque pode ser que um dia valham alguma coisa. Exatamente. Do ponto de vista da história, mais nada. Exatamente. Tu consideras-te um músico de jazz ou achas que és um Não. músico falsificado? Opa, não sou um músico de jazz. Bem gostava eu de ser, mas não sou. Não tenho, nunca tive tempo para me dedicar a isso. Para ser músico de jazz é preciso uma dedicação extraordinária, tens que, enfim, é outro universo. Eu percebo algumas coisas de como é que o jazz é feito, não é? Não tenho muito mas não sou um executante de jazz assim a um nível extraordinário. Mas gosto muito de jazz, mas eu não sou um músico de jazz. Não sou um músico de jazz. Muito bem. Mas também não Achas sou que um é músico uma técnica mais... Não percebi. Mas também não sou um músico de rock, não é? Ok. Também não sou. Mas também posso ser, de vez em quando. Exatamente. Portanto, eu não sei se queres uma definição do que é que eu sou enquanto música, também não te sei dar. Para mim és um grande músico. Não te De sei uma dar. das maiores bandas portuguesas. Pronto, tive essa sorte, não é? De alguma maneira, não é? E pronto, é engraçado ver a música assim desses três sítios, não é? Pela dali, não é? Eu gosto disso, não é? Sinto-me até lisonjeado com isso, mas eu eu não me sei definir enquanto músico, não me sei definir, e também não preciso. Não estou preocupado com isso. Gostava de tocar, de conseguir tocar melhor, gostava dessas coisas, gosto dessas coisas todas, e ainda me esforço por isso. Mas não faço questão de ser um músico disto e daquilo e daquilo outro. Gosto mais desta coisa mais livre, mais eclética. Tu tocas, ou seja, tocas todos os dias, treinas todos os dias, ou já não precisas? Não, preciso e muito. E cada vez preciso mais. cada vez preciso mais. Não, eu tento. Acontece que neste momento eu tenho uma vida bastante ocupada com outras coisas, mas eu tento tocar todos os dias, nem que seja meia hora,
Mas eu gosto imenso de estar a estudar e a tocar sozinho e a procurar coisas mas isso é trabalho para, um tipo começa nisso de manhã e quando dá por ele é de noite. Exatamente. E tu só tocas contrabaixo ou tens mais algum Não, instrumento que... neste momento nem toco contrabaixo já, porque eu a certa altura deixei de tocar, comecei a tocar mais baixo elétrico, e o contrabaixo é um instrumento que tu tens que estar sempre em cima dele, não é uma coisa que tu possas estar, sei lá, 15 dias sem tocar contrabaixo e depois voltas e está tudo bem. Não é assim. E eu, a certa altura na minha vida, não tinha a possibilidade de andar sempre com o contrabaixo atrás. Então fui abandonando. Neste momento eu toco baixo elétrico, toco baixo acústico, mas é um baixo tipo guitarra, baixo, não é? Pronto, os instrumentos que eu toco é esse género de instrumentos. São instrumentos, não são instrumentos na vertical, são instrumentos na horizontal, ok? Muito bem. Oh, Fernando, tu um homem ligado a tantos grupos e tantas andanças e que praticamente deves ter corrido o mundo todo com os grupos a quem pertenceste. E agora és vice-presidente da Associação República 14 em Olhão. Explica-nos lá um pouco essa tua vinda cá para o Algarve e pronto. Isso foi mais uma maluquice. Isso é assim, este edifício onde está a República 14, é o edifício da antiga Recreativa Rica em Olhão. O edifício data do século XIX, 1850 e tal, ok? E pronto, o edifício tem um historial grande aqui dentro do Olhão, que os olhanenses certamente conhecem, muito melhor do que eu, não é? Eu conheço de ouvir dizer. Acontece que a minha companheira, a Maria João, a família dela é proprietária do edifício, ok? E o edifício, a certa altura, estava muito maltratado e a certa altura a família dela conseguiu recuperar o edifício para ele, porque o edifício teve com a recreativa olhanense e estava muito degradado, estava num estado deplorável e em risco. E estás a ver, isto são 1000 metros quadrados no centro do Olhão. Estás a ver o tipo de interesse que uma coisa destas suscita. Exato. E a Maria João, um dia falou com o pai e disse: se alguma vez vendestes aquilo, eu zango-me contigo. E uma vez trouxe o Zé Salgueiro aqui. O Zé Salgueiro estava aqui de férias e veio visitar o edifício. Veio visitar o edifício e o Zé Salgueiro, quando estava aqui a ver o edifício, disse assim: pá, mas isto parece um braço de prata em miniatura, pá. E assim, devia-se fazer uma associação para agarrar nisso. E foi aí que o clique se deu: epá, exato, e que tal fazermos uma associação? Pronto, e depois começámos a ver, havia aqui há um grande número de estrangeiros aqui que vivem aqui em Olhão, que gostam muito do edifício e que sempre o acompanharam, não é? Fases já um bocadinho decadentes do edifício e tudo, mas sempre o acompanharam e sempre tiveram muita vontade que ele não deixasse de existir. O edifício estava praticamente em ruínas e houve um grupo de pintores que pediu o edifício para fazer uma exposição. Não havia eletricidade, não havia nada, e eles fizeram uma exposição aqui, com paredes a cair, tudo a cair, e veio tanta gente à inauguração da exposição, e o motivo, e o edifício era o centro da conversa, não é? Da conversa, exato. Era no centro da conversa. Pronto, e nós um dia começámos com essa ideia da associação, começámos a falar com pessoas, a ver qual era, que havia, se tínhamos algum tipo de substrato dentro da população, junto da população e junto das pessoas que gostam do edifício e que gostavam de o ver a funcionar, se a gente conseguia uma base de apoio qualquer que permitisse lançar uma associação, ter associados e poder manter uma coisa e ter uma atividade, não é? E percebemos que sim, que havia.
Então atirámos para a frente, pronto, sem saber muito bem o que é que nos estávamos a meter, mas atirámos para a frente. E depois a primeira coisa que fizemos foi, no final de 2017, abrimos o edifício completamente, também ainda muito maltratado. E abrimos o edifício completamente e fizemos um mercado de Natal. Portanto, eram gente que queria vender as suas coisas e ocupámos o edifício todo. Um bocado de Natal, uma salinha pequenina, que é esta onde eu estou agora, neste momento. Fizemos aqui, havia aqui música, a Viviane veio cantar, o Zé Salgueiro estava aí, o Zé Salgueiro toca trompete, não sei se sabes, para além de bateria, é um maluco do trompete, e está sempre a querer tocar trompete. Fizemos aqui um pequeno combo com ele a tocar trompete e juntaram-se pessoas e pronto, houve aqui uma grande animação. Pronto, e a partir daí nós lançámos a ideia da associação. Em abril de 2018 fizemos a festa de inauguração. E a partir daí praticamente temos estado sempre a funcionar e temos tido muita atividade. Temos tido muita atividade. Porque as pessoas querem vir fazer coisas cá, porque nós acolhemos algumas dessas coisas, outras lançamos nós, e praticamente o ano passado houve esta história do Covid e tivemos fechados. Abrimos no final de maio. Depois aqui o mês de junho foi aqui uma coisa que não se sabia muito bem para que lado é que se ia, e no primeiro fim de semana de julho começámos a fazer concertos aqui fora e fizemos concertos até ao fim de setembro, depois passámos para o interior e fizemos concertos até só parámos no Natal e no Ano Novo e no dia 8 de agosto no dia 8 de janeiro fizemos o primeiro concerto do ano, que foi o último, Pronto, e aí fechámos outra vez. E tivemos sempre em atividade. É sempre atividade boa, muito bem. Sempre em atividade. Está então explicado como é que dois grandes músicos portugueses fazem parte da Associação República 14, não é? Sim, há mais gente, não é? Não sou nós, não sou só eu, o João, há o Paulo Franco, não sei se tu sabes quem é, que toca com a Teresa Aleixo, que é um membro da direção também muito ativo e que é uma pessoa muito inteligente, que faz muitas coisas. Enfim, há mais gente, há uma pintora, há uma pintora holandesa que vive cá, ela foi criada em Portugal a certa altura da vida dela, e que também é membro da direção e que nos ajuda em muitas coisas. Isto é o trabalho de uma série de pessoas também, não é? O que é muito bom. E hoje vão ter qualquer coisa, conta lá aí que é para hoje vamos inaugurar o novo espaço de restauração, não é? Assim, de cafetaria, não sei o quê. Que pronto, isto tem sido a parte difícil disto tudo, porque num sítio como este, e com a atividade que a gente faz, ter um ponto de encontro aqui dentro, o edifício não pode estar aberto, não é? Estar aberto, atravessas o corredor, vais dar ao pátio lá fora e pronto, e depois voltas e sais. Tem uma exposição disto, uma exposição daquilo, está a haver uma aula daquilo, uma aula do outro, mas depois não há mais nada, não podes ficar ali. Portanto, se não houver um café, a esplanada a funcionar, um sítio onde as pessoas possam sentar, comer qualquer coisa, não cumpre o seu efeito, o seu propósito, que é haver convivialidade entre as pessoas, as pessoas conhecerem-se, e como há muitos sócios estrangeiros, nós temos sócios de 17 nacionalidades diferentes, há muitos sócios estrangeiros, as pessoas poderem conhecer-se e integrar-se, que é outra coisa que nós percebemos nessas primeiras conversas exploratórias que fizemos por causa de fundar a associação, é que havia muito estrangeiro e que os estrangeiros gostavam muito disto, mas eles viviam num mundo à parte. Muitos deles viviam num mundo à parte. E nós pensámos, estas pessoas têm que estar integradas. E uma das coisas que estava aqui uma amiga nossa que era professora de português para estrangeiros, e dissemos, temos que ter aulas de português para estrangeiros, porque esta gente tem que estar e foi a primeira atividade que nós fizemos aqui,
quando abrimos em 2000 depois desse mercado de Natal, em 2018, quando abrimos, começámos com aulas de português para estrangeiros. Nunca mais pararam. Agora são online, agora neste momento são online, mas não parámos nunca mais com as aulas de português para estrangeiros e tem passado imensa gente a aprender português, porque se tu não sabes a língua, como é que te integras num país, não é? Como é que faz algum sentido? Quer dizer, nós é que falamos inglês com eles, não é? E francês enfim, mas inglês, basicamente, e não os deixamos falar em português, não é? Também é uma coisa má. Mas se nós formos ver para a Inglaterra, ninguém fala português connosco, não é? A gente não sabe. Vivemos num mundo à parte. A língua é o primeiro fator de integração. Se tu não sabes a língua, não te integras. E aqui é a mesma coisa. Exato. E a interação entre os estrangeiros e os portugueses é importantíssima. E há aqui gente, neste momento, que já fala português. Já fala português, com quem a gente pode ter conversas com eles em português e estão interessados em aprender, querem aprender. Não é? Muito bom. E não gostam muito dessa história das pessoas estarem sempre a falar com eles em inglês também. Em inglês, exato. Muito bem. Tu, pessoalmente, qual foi os músicos que mais te marcaram? Quando eres mais novo, neste momento, não sei se ainda tens algum músico. Tenhas algum sonho do dia de tocar com um músico? Não sei. Aqui, essa é uma pergunta difícil, porque de facto eu fui conhecendo música, não é? E músicos ao longo da vida e a gente adora adora aquele, adora uma série deles, às vezes nem sem saber muito bem como nem porquê, mas houve uma altura, quando eu tocava contrabaixo e andava muito no jazz, havia um contrabaixista que eu adorava e que era assim uma espécie de Deus para mim, que era o Ron Carter, que tocou no quinteto do Miles Davis e que agora eu descobri aqui no Instagram. Ele tem uma página no Instagram e põe vídeos e põe coisas. O homem fez 84 anos no outro dia. No outro dia, uma série de músicos. E ele, todas as semanas, ele toca um bocado e mostra coisas dele a tocar no coisa e continua um músico super ativo. É claro que depois, quer dizer, a música que eu gostei, quando eu comecei a ouvir jazz e a ir ao outro clube, o que é que eu descobri? Entrei no jazz através da música de fusão, não é? Da música de fusão com o rock. O Miles Davis era ainda por cima eu vi o Miles Davis eu vi o Miles Davis no primeiro festival de jazz de Cascais. Eu estava lá a assistir àquilo. Eu nem sabia bem o que é que estava a ouvir, mas aquilo foi uma música reveladora, não sei de quê, mas aquilo foi incrível. Quer dizer, houve mais do que músicos que me marcaram, porque houve músicos que me marcaram, não é? Mas houve discos que me marcaram muito. Discos que me marcaram muito. E alguns deles eu esqueci-me, nunca mais os ouvi, e outro dia passei por um deles, que era um grupo inglês, que era o Soft Machine. Outro dia passei por um disco deles e comecei a ouvir e eu conhecia aquilo tudo, eu ouvi tanto aquele disco naquela altura que eu já sabia, nunca mais o ouvi e quando estava a ouvir já sabia o que é que vinha a seguir. Tudo, exatamente. Há um disco que me marcou imenso que foi o Headhunters do Herbie Hancock, que era um disco de discussão, não é? E que ainda hoje me lembro da sensação que tive quando ouvi o disco pela primeira vez. Aquilo foi uma revelação. O Beaches Brew do Miles Davis também foi um disco que me marcou imenso. E depois, ao longo da vida, houve outros discos que me marcaram muito. Eu às vezes descubro assim um disco que é uma pequena maravilha e depois fico assim agarrado a ele, fica assim uma pérola e ouço. Pronto. Depois esqueço, depois descubro o outro. Sabes que, não sei, a gente às vezes ouvimos muita música, há períodos da vida em que ouvimos muita música, depois há outros períodos da vida em que ouvimos muito menos música.
exato. E depois, é nesses períodos em que se ouve mais música, é então quando se faz assim algumas descobertas interessantes. Muito bom. Músico, Bem, antes... músico não está sempre a ouvir música. Sim, sim, claro. Há uns, mas há períodos em que está muito a ouvir música. Também. E também tem que ler um pouco, não é? Às vezes para poder às vezes escrever certas músicas ou para poder fazer aquelas coisas que faz, obviamente. Também Sim, tem que sim. ler e pronto. E Sim, conhecer eu não coisas, falo não se calhar da é? tua experiência, porque pronto, tu já deves, tu deves ter ido a todo o lado e mais algum, portanto. Mais ou menos. eh, mais ou Mais menos. sítios Ok, que outros. exato. Bem, antes de falarmos um bocadinho, eu gostava que falasses um bocadinho dos três grupos a que estiveste envolvido. Eu gostava só que me dissesses aqui, muito rapidamente, pessoalmente, como é que foi pertencer aos Madre Deus, ao Trovante e aos Resistência? Opa, foi um privilégio incrível, não é? E foi uma experiência de vida extraordinária. Olha, o Trovante é o grupo onde, onde, A onde, escola. onde, onde sim, é uma escola, foi uma escola, na Sim, sim. realidade foi uma escola. Foi uma grande escola, aprendemos imensas coisas no Trovante, porque o Trovante teve uma carreira muito boa, não é? Quando a carreira do Trovante começou a ser má, o grupo menos boa, o grupo parou, não é? Uhum. Desfez, foi para outro, as pessoas foram para o outro lado. Mas o Trovante teve uma carreira muito boa, cresceu bem, não é? E de uma maneira sustentada, não é? Não teve assim um hit daqueles tal. O Baile no Bosque é claro que foi um disco que foi marcante, não é? Uhum. Mas depois o outro disco que veio a seguir, o Cais das Colinas, também é um disco que passou muito mais despercebido ao público, mas que tem coisas marcantes. Depois o 84, e quando se chega ao 84, eu lembro-me de nós estarmos na sala de ensaio e estarmos a falar uns com os outros, estava tudo muito excitado porque éramos disco de prata. Tínhamos sido disco de prata com o 84, ainda não tínhamos sido disco de prata até aí, não é? Tínhamos sido disco de prata e depois acabámos por ser disco de ouro. Mas disco de prata na altura eram 20 mil discos, não é? Era um Hoje se marco. vendes 20 mil discos, vai uma tripla platina, uma coisa qualquer assim. Portanto, o crescimento do Trovante foi uma escola, não é? Foi uma escola. Nós aprendemos muita coisa, aprendemos a estar em palco, aprendemos a fazer concertos, aprendemos a fazer música, a fazer arranjos, aprendemos essas coisas todas, aprendemos a ter que lidar uns com os outros também, não é? Aturar-nos, Exatamente. viver em Exato. grupo, é fácil às vezes, não é? Exato. O Madre Deus foi uma experiência diferente. O Madre Deus foi uma experiência diferente, porque e principalmente foi uma experiência de perceber como é que o que era espantoso no Madre Deus era chegar a qualquer sítio do mundo e ter pessoas a adorar aquele tipo aquela música, a adorar aquela voz, a adorar e ser quase as pessoas iam assistir aos concertos, era quase uma experiência religiosa. É incrível, não é? Isto parece um bocado estranho dizer isto, mas era mesmo isto que acontecia. E, e, e perceber como é que com pouco se pode fazer muito também, não é? Porque o Madre Deus era um grupo pequeno, não é? Que fazia música com instrumentos muito simples, muito singelos, não é? Né? E chegava muito longe. A todo Pá, lado. e depois a questão da viagem, não é? De conhecer, de conhecer outras culturas, outros costumes, outras pessoas, mas sempre com aquela admiração incrível que aquele público tinha pela música, pelaquela música e pela coisa. Foi uma experiência muito incrível, o Madre Deus. Diz-me só uma coisa, antes de continuarmos. Mas já era um grupo diferente, era um grupo mais estruturado, não era uma coisa Ok. tão era muito diferente nesse aspecto, era muito diferente do Trovante. O Pedro Ramalhete estava a perguntar porque é que, houve determinada altura, abdicaram dos contrabaixos. Aonde? Nos Madre Deus, desculpa. Nos Madre Deus. Opa, os Madre Deus na realidade nunca tiveram contrabaixo, tiveram violoncelo na primeira formação, que era o Francisco, que era daí de Tavira. O Francisco Muito Ribeiro. bem.
A família dele era de Tavira, sim. Fazia ideia. Ah, acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Eu não, mas Já só vinha cá de férias. não, ele tem família, ele tem a família dele aí, sim, acho eu, acho que tenho quase a certeza. Exato. Portanto, o grupo era violoncelo. Quando a primeira formação do grupo acaba e vem a segunda formação, que é nessa que eu entro, sim, o Pedro Aires, em vez de refazer o grupo à maneira antiga, isto é, de ir à procura de um acordeão e de um violoncelo, que eram os instrumentos que tinham saído, pensou que o melhor era fazer uma coisa diferente, porque é difícil, estás a ver, tens aqueles músicos que foram marcantes, que marcavam aquela sonoridade de uma maneira, vais à procura de outros que os substituam, estás a ver, fica estranho, nunca vai ser a mesma coisa, então ele partiu para outra, então resolveu fazer um grupo muito mais centrado nas guitarras, não é? Portanto, o que lhe fazia sentido era ter um baixo mais do que ter um violoncelo. Um violoncelo, ok. Sim, portanto, na realidade foi essa A razão. a razão teve mais a ver com isso do que, como o músico saiu, era difícil, não fazia muito sentido estar a ir à procura de um músico que substituísse aquele, porque nunca ia acontecer isso, não é? Pois. Nunca ia músico tem a sua técnica e cada músico Sim. é um músico. Não é? Sim, e tu achas exato. que o Madre Deus ficou mais conhecido na segunda fase ou foi na primeira? Pessoalmente, o que é que tu achas? Eu acho que a primeira fase foi muito épica, a primeira fase, porque foi a fase da descoberta, não é? Foi preciso fazer muita... foi preciso desbravar muito terreno para o grupo chegar ao patamar de conhecimento que tinha internacionalmente. Foi nessa primeira fase que granjeou isso, não é? Isso não há a menor dúvida. A segunda fase aproveitou-se disso, não é? Portanto, é a continuação disso, o grupo já é muito mais conhecido, portanto, já consegue tocar noutros sítios, já consegue tocar em salas muito melhores, já consegue tocar em salas muito maiores, já tem acesso a um outro coisa. O trabalho de Sapa, digamos, foi feito na primeira formação, isso não há dúvida. Tu já pertencias ao grupo quando foram tocar à Coreia do Norte e ao Círculo Polar Ártico? Não. É o único grupo português que foi. Quer dizer, o Círculo Polar Ártico, eu já tocava. Eu toquei nesse, eu estava no grupo quando fomos. Na Coreia do Norte, não. Isso foi um festival que houve na Coreia do Norte, isso é com o primeiro grupo. Aliás, isso é muito no princípio do grupo até, mesmo muito no início do grupo. Na Noruega, sim, eu estava no grupo nessa altura, fomos tocar à Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, sim. Tromsø, que é a terra das auroras boreais, mas não vi nenhuma. Não viste nenhuma. Infelizmente não vi nenhuma, não. Exato. Tu achas que ainda são considerados um dos grupos mais reconhecidos a nível mundial? A nível internacional, peço desculpa. Dos Madre Deus. Portugueses? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, tem uma carreira. Bom, a Marisa fez uma carreira internacional do género do Madre Deus, provavelmente até se calhar com mais, andou em mais sítios até do que o Madre Deus, naquela mesma fase. Nós cruzámos para aí uma vez ou duas em festivais no estrangeiro com a Marisa, com o Madre Deus. A Marisa teve a Marisa fez concertos e concertos e concertos. Ela teve muita projeção internacional. Muita. Teve e ainda tem. Não é? Exatamente. Tu achas que uma das causas dos Madre Deus terem terminado foi a pressão da fama? Não. A questão os Madre Deus terminaram naquela formação, depois o Pedro quis continuar com o grupo, fez uma outra coisa. Não, essa questão é complexa, essa questão é complexa e eu não estou em condições de poder falar dela assim completamente, porque mas é uma questão complexa. O que se passou com o Madre Deus naquela altura não é uma
não é uma história dessas, não é? Não é uma Ok, história dessas. Pronto. muito bem. E então, estamos quase a terminar aqui a nossa entrevista, que também tens que ir para a É, inauguração do restaurante. Eu gostava que falasses um bocadinho também enfim, do Resistência, não é? Um dos maiores grupos, não sei se sim. vocês consideram um grupo ou se consideram uma junção de amigos que tocam músicas dos outros grupos, não é? Pois, Não sei, a fala um bocadinho Resistência o que é o Resistência. Resistência é um projeto de homenagem à música que se faz que se faz e que se fez em Portugal, não é? Basicamente é isso. É essa a principal razão de resistência, não é? Acontece que naqueles idos de 93, 94, 95, quando a gente se conheceu, aqueles 3 anos foram uns anos super, super, super intensos. Super intensos. Aquilo nós tínhamos muitos concertos, nós fizemos 3 discos ou 4 discos naquela altura. 3 discos. Fizemos 3 Ok. discos, 3 anos, 3 discos, estás a ver? 3 anos, e foi super, super, super intensa essa fase. E foi uma fase de uma grande euforia, porque nós tínhamos concertos completamente cheios a abarrotar, a participação do público era inacreditável. Aquilo foram momentos de grande, grande alegria. E depois, o que é que acontece? Alguns daquela malta, vinha cada um do seu grupo, não é? Dos Chutos, dos Delfins, dos Heróis do Mar, dos Trovante, Santos e e Pecadores malta, tinham começado. Santos e Pecadores tinham começado, mas ainda não eram nada, era uma banda de garagem ainda naquela altura, não é? E depois havia aqueles músicos que eram os solistas, que eram o Dudas e que era o Fred Merler na altura, e o Frazão, e depois mais tarde o Salgueiro, que se juntou também, que era a malta que vinha do coisa, da música improvisada e tal, e não sei o quê, pronto. E foi incrível, porque toda a gente vinha dos seus sítios, não é? Sítios diferentes, alguns com ligações entre si, outros não tanto, como era o caso do Trovante, que era uma coisa assim um bocadinho mais à parte, naquela coisa. E foi uma alegria a gente conhecer-se, porque a gente dava-se todos muito bem, e foi muito bom, fizemos amizade todos uns com os outros, não é? Naquela altura. Depois, quando o grupo para, e teve aqueles anos todos de interregno, alguns de nós mantiveram relações de amizade e falávamos de vez em quando, nós tínhamos e mantivemos algum contacto, mais com uns do que com outros. Pronto. E em 2012, quando a gente se reúne outra vez, aquilo é uma coisa para fazer 2 ou 3 concertos, são 2 concertos de reunião. Mas, ainda não pararam. Exatamente, mas na realidade, exato, e depois passado uns meses gravámos um disco e depois gravámos outro, já gravámos 3 discos também, mais um disco ao vivo, 4 discos desde essa altura. E nós percebemos, descobrimos, reencontramos esse prazer de estar juntos e de fazer música juntos e de ser possível ainda fazer coisas eu acho que a Resistência neste momento é um grupo que provavelmente, enquanto as pessoas conseguirem tocar, vai continuar a tocar e a fazer discos e a procurar repertório novo dentro das canções da música portuguesa. E depois os concertos da Resistência, não sei se alguma vez assististe a algum, são coisas muito... Eu vou-te dizer onde é que eu assisti. Eu assisti a vários. O primeiro que eu assisti, de certeza que foi a primeira vez que vocês foram ao estrangeiro, foi na Expo 92. A Expo 92, que isso foi... Em Sevilha. Em Sevilha. Foi lá. Ok. E no depois? Dia de Portugal. O primeiro concerto que eu vi de Resistência. Depois? Vi um que vocês deram há pouquíssimo tempo em Tavira, aí há 1 ano ou 2. Foi aqui há 2 anos ou 3. Sim. Ok. Entretanto, também não houve mais Resistência, portanto. Mas sim. Agora fizemos, não, nós fizemos concertos, nesse ano fizemos mais concertos, no outro ano fizemos mais concertos, o ano passado não fizemos concertos, este ano já fizemos 1 e talvez consigamos fazer 3. Muito bem. Se tudo correr bem.
não estão aqui tão perto, aqui no Algarve, já quando as coisas não acontecem no Algarve já é mais difícil para nós que moramos cá. Não, já aqui há 2 anos tocámos em Olhão, tocámos aqui em Olhão Festival do Marisco. no Festival do Marisco. Pá, foi Acho um que grande sim. concerto, por acaso. Foi um belo Sim, sim. concerto esse. Muito bom. esse. Tá bem, olha, Fernando, eu vou-te agradecer. Eu, antes de acabar, porque isto, como deves calcular, isto é para os alunos da escola, não é? Eu queria que tu Sim, desses uma palavra de incentivo aos nossos alunos, porque eu estou-lhes sempre a dizer que o sucesso ou as coisas não caem do céu. Portanto, as pois coisas não não. acontecem por acaso, não é? Isto é tudo Sim. muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E é isso que eu gostava que tu fizesses ver aos nossos alunos. Entretanto, o Pedro Ramalhete, que é o nosso Pois coordenador, viu, viu Resistência, Trovante e Madre Deus. Portanto, ele assistiu a tudo. exatamente, é mais certo do que eu. Portanto, eu queria que acabasses a nossa entrevista com uma palavra de incentivo e de apoio aos nossos alunos e, obviamente, fica o convite para um dia que seja possível ir à escola e se falares pessoal diretamente para os nossos, Com todo o alunos. prazer, gostaria imenso, gosto imenso desse tipo de contactos e acho sempre muito bom e muito enriquecedor falar Vamos ver se esta pandemia passa. Vamos ver se a Então, vá, gente tem. uma Olha, palavrinha de incentivo para o que é que terminar. o que eu posso dizer? Pegando naquilo que tu estavas a dizer, na realidade, nada, a gente agora, às vezes, temos um bocado a sensação que as coisas caem do céu, não é? Vês o tipo na televisão, não é? Ficou ali, cantou, e já o chamaram para fazer não sei o quê, mas depois também, se a gente reparar, a maior parte deles, depois nunca mais ouvimos falar deles. Há uns que ficam, não é? Mas há uma data deles que desaparecem, ficam pelo caminho. Estes que ficam são aqueles que se agarram às coisas, que têm um sonho e que vão atrás dele. Não é? E, Exatamente. e isso é que é a coisa mais importante, é isso, é a gente ter uma vontade qualquer, um gosto por qualquer coisa, cultivá-lo e ir atrás, ir atrás dele. Está na escola, tipo, está na escola, está a acabar o secundário ou qualquer coisa assim do género e tem uma data de coisas em que pensar. Mas gostava de ser músico, ou ator, ou pintor, ou qualquer coisa desse género. Não vai largar o que tem que fazer, não é? Por causa disso, mas nunca pode deixar de ter aquela coisa aqui na parte de trás da cabeça e agarrar-se a ela e aproveitar todos os tempos livres. Está a haver paixão. Se não houver paixão por qualquer coisa, ela não vai acontecer. Não vai cair do céu e cair em cima dele. Tem que haver paixão por qualquer coisa. Eu não sei, os teus outros convidados provavelmente são da mesma opinião e são pessoas que são apaixonados por aquilo que fazem, não é? Sim, nós tivemos uma campeã olímpica, que é a Ana Cabecinha, que é aí de Peixão, e ela todos os dias, apesar de ser campeã olímpica, todos os dias, de segunda a domingo, 7 da manhã está a correr. 7 da manhã está a correr, exatamente. Sol, a chuva, esteja o que tiver, tem que ser. E muito esforço, muito esforço. E o que é que faz uma pessoa correr à chuva e ao frio, não é? Quer dizer, é maluco, não é? Não é? É maluco. Não, tem que ter, é que tem qualquer coisa dentro dele que faz com que ele vá atrás disso e tenha essa paixão incrível por isso. É preciso ter paixão por uma coisa qualquer e cultivá-la e ir atrás dela. Se não houver essa paixão, não vale a pena. Exatamente. E é assim que a vida tem que ser seguida e tem que ser levada. Olha, Fernando, em meu nome pessoal, em nome do Obrigado, Pedro Hugo. Ramalhete, que é o nosso coordenador, e em nome da escola, eu agradeço-te imenso teres estado connosco este bocadinho e que tudo corra bem também contigo e com a associação e havemos de nos conhecer pessoalmente. Okay? Sim, havemos de nos conhecer pessoalmente e quando quiseres passar por aqui, estás à tua vontade. Ok? Muito e eu obrigado. convido toda a gente a passarem aqui em Olhão na República 14 e a visitarem, exato, e a verem o que é que a gente faz aqui e a virem assistir às coisas que a gente aqui faz. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Ok. Yeah. Tchau, tchau. Adeus.